Olá, está começando mais um Especialista Responde. No programa de hoje, vamos falar sobre o contrato de trabalho do intermitente, que é um assunto que gera muitas dúvidas nos nossos clientes. E para falar sobre isso, está aqui com a gente a Gisele Barros, ela é especialista trabalhista aqui da auditoria. Gisele, seja bem-vinda de volta à quarta temporada. Obrigada, Natália. Eu quem agradeço o convite. Gisele, nós sabemos que o contrato de trabalho intermitente foi uma nova modalidade trazida pela reforma trabalhista. Você pode começar explicando qual que é a definição desse tipo de contrato? Sim, conforme o parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, o contrato intermitente é um contrato de trabalho cuja prestação de serviço se dá com subordinação e de maneira não contínua. Ou seja, existe a alternância entre prestação de serviços e inatividade determinada por horas, dias ou meses. Lembrando que esse contrato ele não se aplica aos aeronautas porque eles possuem legislação própria. E, além do mais, o período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador. Por isso, o funcionário ele pode ser contratado para prestação de serviço a demais contratantes. Perfeito, Gisele. E como que é celebrado esse tipo de contrato? Existem alguns requisitos que precisam ser observados? Natália, é importante salientar que o contrato intermitente ele tem a regulamentação da CLT e com a queda da medida provisória 808 de 2017, o Ministério do Trabalho editou a portaria 349 de 2018 e essas normas dizem que o contrato intermitente ele deve ser celebrado por escrito, ele deve ser registrado na CTPS, devendo conter identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, valor da hora ou do dia trabalhado, não podendo ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais funcionários do estabelecimento que exerçam a mesma função, e o local e prazo para pagamento da remuneração. Gisele, e uma das principais características do contrato intermitente é que ele alterna período de atividade com período de inatividade. E como que é feita a convocação para ele trabalhar? Natália, o empregador tem um prazo de antecedência mínima de 3 dias corridos para convocar o empregado, através de uma comunicação eficaz. Lembrando que a portaria possibilitou que as partes acordem essa forma de convocação. Gisele, ainda sobre a convocação, o empregado pode se recusar a aceitá-la? Pode sim, Natália. O empregado tem um prazo de 1 dia útil para recusar a convocação, lembrando que a recusa ela não descaracteriza a subordinação do contrato intermitente. Aceita a oferta de comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir deverá pagar à outra no prazo de 30 dias uma multa referente a 50% da remuneração que seria devida, podendo se compensar em igual prazo. Gisele, um assunto também que gera muitas dúvidas é sobre o pagamento. Ele é feito de forma imediata? Em relação ao pagamento, o parágrafo 6º do artigo 452-A da CLT diz que ele deve ser feito de maneira imediata ao final da prestação de serviço. Então, o empregado ele recebe a remuneração acrescida das férias proporcionais em 1/3, 13º proporcional, repouso semanal remunerado, além dos adicionais legais. Lembrando que a portaria descreve que esse prazo de pagamento ele pode ser acordado entre as partes. Todavia, se a convocação ela exceder a 1 mês, o pagamento ele não pode ser superior a 1 mês e ele deve ser quitado até o 5º dia útil do mês seguinte àquele trabalhado. Gisele, e as verbas rescisórias são pagas com qual base? Natália, as verbas rescisórias e o aviso prévio são pagos com a base dos valores que o empregado recebeu no curso do contrato de trabalho intermitente. São considerados para o cálculo apenas os meses que o empregado tem recebido parcelas remuneratórias no intervalo de 12 meses, ou no curso da vigência do contrato, caso esse prazo seja inferior. Gisele, lembrando que nós estamos falando aqui das regras gerais, estabelecidas tanto pela CLT quanto pela portaria do Ministério do Trabalho. Mas pode haver convenção coletiva ou acordo coletivo da categoria mudando alguma dessas regras, não é? Isso mesmo, Natália. Gisele, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Termina por aqui o Especialista Responde dessa semana. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau!